Boa tarde, turma. Eu sou o professor Euler Meneguin, professor de ciência. Hoje eu vim dar uma aula muito bacana sobre geosfera, né? A gente vai falar das camadas que compõem o nosso planeta e a gente vai ver isso aí de dentro para fora, como que elas funcionam e qual a importância delas para a vida. Então, a aula vai ser ministrada para vocês do sétimo ano A. Nossa aula tá sendo baseada na habilidade CL11 do currículo paulista e o principal objetivo é que vocês saiam aqui compreendendo, né, como que funcionam essas camadas, qual a importância delas, do que elas são feitas. É isso aí. Então, eu falei que o planeta tem essas camadas, certo? Para ficar mais fácil, mais legal, para vocês entenderem, pensa numa cebola. Com certeza vocês já viram uma cebola, já pegaram uma cebola em casa. Então, se vocês abrirem a cebola, vocês vão ver que elas têm várias camadas, a cebola, né? O nosso planeta também é assim. Nosso planeta possui várias camadas. E essas camadas são muito importantes de serem entendidas, né? De saber, porque cada uma dessas camadas pode influenciar fenômenos aqui que interferem na nossa vida, igual terremoto, vulcão, mudança no clima. Tudo isso interfere na vida humana, né? Na vida de todo o planeta, como a natureza, os animais, as plantas. Então hoje a gente vai conhecer cada uma dessas camadas e a importância delas. Então gostaria que vocês anotassem e fizessem o exercício de desenhar para fixar mais esse conhecimento. Olha que desenho bonito, vamos tentar fazer cada um do seu jeitinho, mas conseguir fazer para entender essas camadas. Ó. A gente tem a crosta, o manto, e a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. E a gente vai aprofundar mais um pouquinho agora para a gente entender o que cada uma dessas camadas faz. Então a camada mais superficial que a gente tem, ela é conhecida como crosta terrestre, né? É a camada que a gente habita, que a gente está pisando agora, né? A gente está em cima da crosta terrestre, né? Então ela é a camada superficial, a que recobre ali o planeta, e ela é a camada mais fina, né? A camada que é mais fácil de ser atravessada, é a camada da crosta terrestre. Então essa camada é a camada também que vai se dividir ali em dois tipos de crosta, porque tem a crosta onde a gente está, né, que é a crosta continental, que forma os continentes, as ilhas, onde a gente pisa, onde a gente habita, e a gente tem aquela parte da crosta que fica coberta pelo mar, que é a crosta oceânica, né? Existe lá o fundo do mar. O fundo do mar é a crosta oceânica. Ele também faz parte da crosta, que é essa camada mais externa, né? Abaixo da crosta, como a gente pode observar ali no desenho, a gente tem um manto. O manto fica logo abaixo e ele é composto por rochas pastosas, rochas muito quentes, né? E essas rochas, elas não chegam a ser líquidas, né? Mas por ser pastosas, elas fazem muito movimento, né? Elas conseguem ter uma fluidez ali dentro do manto, né? E essa fluidez, esse movimento leva às vezes ao movimento das placas tectônicas, né? Essas grandes placas que constituem todo o planeta. E aí, quando essas placas se deslocam, pode acontecer erupções vulcânicas, né? Derramamento das lavas, do magma que está lá dentro da Terra, que sai para fora da Terra, os terremotos e até formações de montanhas, né? Quando essas placas se chocam, né? E todo esse conteúdo aí do manto e da crosta é extravasado, né? Para fora, formam montanhas, né? Como foram formadas as montanhas que a gente conhece hoje. E aí a gente tem ali mais para baixo, abaixo do manto, abaixo da crosta, o núcleo. E o primeiro núcleo é o núcleo externo, e ele é a única camada que é líquida. Ele é totalmente líquido porque é um lugar muito quente, né? Então, por ser um lugar muito quente, o que a gente tem ali é líquido. E ela é constituída, dessa vez não por rocha, ela é constituída por ferro e níquel, né? Que são dois elementos importantes da tabela periódica. E qual que é a importância, né, desse núcleo? Por exemplo, esse núcleo, ele cria aí um campo eletromagnético ao redor do planeta Terra que protege a gente daquelas tempestades solares, que é quando a gente viu lá em outras aulas que o Sol tem aquelas explosões e isso envia uma grande quantidade de radiação para o nosso planeta, que seria muito prejudicial para a gente. Então a gente tem um campo magnético que protege a Terra, e é graças ao núcleo externo. E ali, por último, no meio do planeta, a gente tem o núcleo interno. Esse núcleo ele é constituído da mesma coisa que o núcleo externo, de ferro e níquel, só que ele é sólido, né? Ele é sólido porque, apesar das grandes temperaturas, existe uma pressão tão grande ali naquele a última camada, que esse ferro e esse níquel acaba solidificando, uma grande bola de ferro, né? E por estar localizado ali bem no centro do planeta Terra, a gente tem até a liberdade poética ali de chamar esse núcleo interno de coração do planeta Terra. Olha que legal!
Então eu gostaria que vocês anotassem isso daí para vocês estudarem mais em casa, aprofundarem, né? Cada camada, o estado, né, de cada camada do material, né? E a composição e a função de cada uma delas. Pode anotar. Beleza. E agora, para a gente fixar esse conhecimento, gostaria agora que a gente se organizasse para a gente fazer um quiz muito legal sobre o conteúdo que a gente teve hoje, sobre as camadas. Eu quero ver se vocês aí aprenderam certinho, né? Vamos se dividir aí em 4 grupos e aí eu vou passar a pergunta para vocês.